O resumo de hoje é do 12º livro da Bíblia Sagrada, 2 Reis. Vamos ter mais entendimento sobre essa passagem bíblica. O segundo livro de Reis continua narrando a história dos reis de Judá e Israel. É o relato de um triste período marcado pela idolatria, imoralidade e injustiça social. Embora Deus tenha levantado seus profetas com uma mensagem de advertência, a maioria dos reis ignorou o apelo divino e se enveredou pelo caminho da injustiça, idolatria e da imoralidade. O resultado foi a queda do Reino do Norte diante do Império Assírio e mais tarde a destruição de Judá pelos babilônios. Saiba escolher. Se lhe fosse concedida a oportunidade de pedir qualquer coisa que o seu coração almejasse, o que você escolheria? Vida longa, talvez? Muito dinheiro? Fama? Beleza? Sensualidade? Esta oportunidade foi concedida a Eliseu, o servo do profeta Elias. Ele poderia ter solicitado bens mundanos, honras humanas ou a inclusão do seu nome no rol da fama. Entretanto, o jovem discípulo de Elias escolheu a difícil, sacrificada, pobre e desafiadora obra de ser um profeta do Senhor. Eliseu havia aprendido que as vantagens de uma vida faustosa neste mundo não se comparam com as bênçãos da vida eterna no reino de Deus. Ele pediu o Espírito Santo, pois sabia que o nosso êxito nesta vida depende totalmente da sua atuação em nosso coração. Se fôssemos cheios do Espírito Santo, possuiríamos o discernimento necessário para decidir entre o certo e o errado, entre o que pode e o que não pode, entre o que agrada e o que desagrada a Deus, além da habilitação para alcançar a vitória sobre o pecado, como testemunhas vivas do poder de Cristo para transformar vidas. A mesma oportunidade dada a Eliseu foi dada a Salomão, como também é dada a você, hoje. Qual é a sua escolha? Medite. Cristo está pronto para suprir a sua alma com o Espírito Santo na medida em que você se dispõe a recebê-lo. Nossos guarda-costas. Imagine a cena. Você acorda de madrugada e abre a janela esperando contemplar um lindo amanhecer, mas o que vê o deixa assustado com o coração disparado, ofegante e sem saber o que fazer. Você que mora um pouco isolado, distante de vizinhos, se sente ansioso, quase desesperado, ao ver que sua casa está rodeada por assaltantes bem armados, tentando pular o muro a fim de roubá-la e matá-lo. Ao correr para o telefone, você percebe que a linha foi cortada e, para piorar as coisas, o seu celular está sem sinal, impedindo que você peça socorro para alguém. Foi mais ou menos assim que se sentiu o servo de Eliseu, quando naquela manhã, ao olhar por sobre os muros de Datã, ele viu o exército de Ben-Hadad cercando a cidade, fortemente armado com lanças, espadas e carros de combate. Ofegante, ele corre com os olhos esbugalhados pelo terror para contar a Eliseu o que está acontecendo. E ele era um discípulo do profeta, mas ainda não tinha fé suficiente para enfrentar uma situação daquelas. Eliseu, por sua vez, nem mesmo se interessou em ver os inimigos. Calmamente, ele ora ao Senhor, pedindo que os olhos do moço fossem abertos para que ele pudesse ver o que o profeta via. A montanha estava repleta dos exércitos celestiais. O resto da história você lê na Bíblia, mas a lição que fica é a seguinte: sempre que estivermos inclinados a entrar em pânico, em vez disso, devemos escolher a
fé, porque nosso Deus pode nos enviar todo o auxílio de que necessitamos. As coisas espirituais são discernidas espiritualmente, e a maior necessidade que temos é ter os olhos abertos para as coisas do reino de Deus. Quando orarmos, nossos olhos se abrirão para as coisas que realmente são vitais para nós. Acredite. Eliseu trouxe uma notícia excitante da parte de Deus, mas o capitão da guarda pessoal do rei não acreditou nela. Ele tinha motivos de sobra para acreditar no profeta Eliseu, pois os inúmeros milagres enviados pelo céu por intermédio do profeta eram mais do que suficientes para que ele depositasse confiança nas suas predições. Mas ele preferiu não crer. Os céticos, impulsionados pelo orgulho, se apegam às suas próprias opiniões e se recusam a acreditar ainda que as evidências sejam eloquentes. A história toda você pode ler na Bíblia, mas é bom tirar dela uma aplicação para a nossa vida. Vivemos num tempo em que a mensagem da breve volta de Jesus é muito significativa. Todas as profecias que revelam sua proximidade diariamente se cumprem diante dos nossos olhos, sejam elas no mundo físico, social, moral ou religioso. Com tantas e constantes evidências, só não vê quem não quer. Motivos para acreditar nelas temos de sobra também. Entretanto, tal qual o capitão de Samaria, multidões se recusam a crer. Impulsionados por suas vaidades, apegam-se às suas opiniões próprias e, como fez o capitão, não só descartam os avisos, como até zombam da palavra dos profetas. Tal atitude, para aquele que crê na Bíblia, não é de se estranhar. Antes de tudo, é mesmo o cumprimento de mais um sinal da aproximação desse acontecimento, pois o próprio Jesus disse que isso iria acontecer. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, do 38 ao 39. Pedro, também dirigido pelo Espírito Santo, descreve os nossos dias de maneira impressionante. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. 2 Pedro 3, do 3 ao 4. Levantai os vossos olhos e vede que a vossa redenção se aproxima. Lucas 21, 28. Creia, prepare-se, ele logo vem. Só aparência. Depois de aniquilar toda a descendência do ímpio Acabe, Jeú destruiu também todos os profetas de Baal e todos os seus sacerdotes. Zelosamente, seu gênio inventivo transformou em latrinas o templo de Baal, provando aos seus adoradores a insignificância e incapacidade de defesa do seu Deus. Em sua obra de limpeza do culto a Baal, a lista de feitos parece intermináveis, cumprindo exatamente tudo aquilo que o profeta Elias predizera. Manifestações de zelo e ardor no cumprimento de tarefas em prol da causa de Deus geralmente impressionam os que os observam, todavia, nem sempre, aos olhos de Deus, elas são consideradas sucesso. O zelo de Jeú, infelizmente, foi marcado pela sua irremovível decisão de ser lei para si mesmo. Os resultados de sua obra não perduraram, pois não tinha nenhuma consideração para com as leis estabelecidas por Deus. Apesar do zelo demonstrado, na verdade, Jeú fizera tudo com objetivos escusos.
pois com seu comportamento determinado e ativo procurava atrair para si a atenção do povo e conquistar o apoio e respeito da nação. As pessoas olham o que fazemos, mas Deus olha o que somos. As pessoas conhecem o que dizemos, mas Deus conhece o que pensamos. Determinação. Eliseu estava idoso e doente quando o rei Jeoás foi visitá-lo. Jeoás era admirador do homem de Deus, embora não fosse consagrado ao Senhor como deveria ser. Vendo a debilidade de Eliseu, comovido, o rei chorou, pois percebeu que restava pouco tempo de vida para aquele resoluto e inspirado conselheiro. Eliseu, no entanto, não estava ansioso e nem desanimado. Antes estava preocupado com o jovem rei e com a situação política da nação. Embora estivesse sendo consumido pela doença, a força do Espírito Santo o animava quando se tratava de dar a mensagem do Senhor. Ao pôr as mãos sobre as mãos do rei, enquanto ele entesava o arco, Eliseu queria transmitir-lhe a confiança de que a mão de Deus dirigia a nação na guerra contra a Síria. A ordem de Eliseu, mandando abrir a janela e atirar em direção ao oriente, onde ficava a Síria, estava como que dizendo para o rei: deixe de ficar preocupado comigo, abra os seus olhos e veja o que Deus pode fazer por você. Tome o arco e a flecha e ponha-se na ofensiva. Tome uma atitude. O jovem rei parou cedo demais. A ordem para ferir a terra foi-lhe dada pelo profeta, mas ficou com ele a decisão de quantas vezes deveria cravar-lhe a seta. Sua atitude determinaria o resultado. Se ele fosse mais determinado e perseverante, teria derrotado completamente o inimigo. Como cristão, cada dia abra a janela de sua alma para as orientações divinas. Proponha-se com alvo e seja determinado e perseverante até alcançá-lo. Se não acertar, corrija a mira ou aperfeiçoe-se, e o Senhor o conduzirá até a vitória. Entregue a Deus. Ao ser ameaçado por Senaqueribe, o poderoso rei assírio, Ezequias não tinha a quem recorrer a não ser a Deus. Ele olhou para o alto, que é para onde devemos olhar quando as circunstâncias da vida são desanimadoras. O rei dirigiu-se ao templo e apresentou as cartas blasfemas de Senaqueribe ao Senhor, contra quem elas eram, na verdade, dirigidas. Suplicou a Deus que livrasse o seu povo e a sua cidade, não por amor a eles, mas pela honra de seu nome como Deus de Judá. Ezequias era um homem consagrado ao Senhor. Ele estava acostumado a conversar com ele em oração. Por isso, naquela hora de aflição, não se acanhou de entregar o problema para que o poderoso Deus resolvesse. A resposta de Deus não demorou nada. Por meio de Isaías, o seu mensageiro, ele enviou uma mensagem confortadora ao rei. E como prometeu, enviou naquela noite um só soldado do exército celestial que feriu 185.000 soldados da Assíria, esfalecendo o poderoso exército de Senaqueribe. O anjo do Senhor não destruiu o rei assírio para que ele pudesse experimentar a vergonha e o terror consequentes de desafiar o poderoso Deus. Pois ao voltar derrotado e humilhante para o seu país, Senaqueribe encontrou a morte pela mão de seus próprios filhos. Você tem recebido ameaças ou cartas amargas dos Senaqueribes da vida? Essas cartas hoje em dia são enviadas no Twitter, ou e-mail, ou postadas no Facebook, Instagram, causando muitas vezes danos irreversíveis. Às vezes elas vêm em forma de fuxicos,
que correm contra nós no nosso local de trabalho, na nossa vizinhança, entre amigos e até mesmo na igreja. Como você reage quando isso acontece? Você tem, como Ezequias, o costume de entregá-las nas mãos do Senhor? Quando levamos a Deus os nossos problemas e a Ele entregamos os nossos temores, a paz e a confiança tomam conta do nosso coração. Nunca se atreva a responder uma mensagem descortês sem antes levá-la ao Senhor, pois Ele o instruirá a dar a resposta segundo a sua vontade e agirá para solucionar a questão. Entrega a Deus as tuas horas tristes, quando ninguém te pode confortar. Recorre a Deus, pois paz deseja dar ao coração quebrantado pela dor. Colhendo tempestades. Quando Jeroboão assumiu o governo do Reino do Norte, ele introduziu a adoração ao bezerro em Israel. Seu culto pagão foi apoiado por todos os reis que o sucederam e por mais de 200 anos nunca se levantou em Israel um rei que não escolhesse a idolatria. No Reino do Sul, pelo menos, houve alternância de bons e maus reis, de modo que o reino de Judá nunca chegou a uma total apostasia. Israel se tornou um caso perdido. O Senhor Deus, paciente e misericordioso, deu-lhes a oportunidades seguidas para que se apartassem dos seus ídolos e pecados. No entanto, todos os mensageiros do Senhor foram desprezados, perseguidos e alguns até mesmo aprisionados e mortos, porque pregavam uma mensagem que não queriam ouvir. Elias, Eliseu, Amós e Oséias lutaram pelo arrependimento de Israel, mas sem sucesso. Chegou o ponto em que Oséias afirmou decididamente: Efraim, Israel, está entregue aos ídolos, é melhor deixá-lo. Durante toda a sua história como reino independente, Israel sofreu as consequências de sua apostasia, até que finalmente foram completamente aniquilados como nação. Os assírios se lançaram sobre eles e os arrancaram de suas terras para nunca mais voltar. O profeta Oséias atribuiu a derrota e a apostasia de Israel à falta de conhecimento, Oséias 4:6. Na verdade, o povo carecia de instrução porque eram instruídos por sacerdotes que os ensinavam a praticar o pecado. A maioria dos israelitas era carente de uma experiência religiosa pessoal. A sua religião consistia em seguir a maioria. A situação não é totalmente diferente nos dias de hoje. A Bíblia está disponível a qualquer pessoa em todo o mundo. As pessoas sabem ler e não são mais dependentes dos líderes para conhecer a vontade de Deus. Elas devem ser exortadas a conhecer a verdade por si mesmas. Para isso, basta que leiam atentamente as Escrituras. Infelizmente, como no antigo Israel, muitas ainda se deixam levar pelos seus líderes religiosos e pautam sua vida pelos ensinamentos do pastor e não pelos ensinamentos do Senhor. Não caia no erro dos israelitas. Não creia em tudo que dizem os líderes religiosos. Antes, examinem as Escrituras e descubram nelas a verdade e a vida. Qual é o nosso foco? Os astrônomos de Babilônia foram assombrados com o retrocesso da sombra nos seus relógios de sol, quando Merodach-Baladã, príncipe da Babilônia, ficou sabendo que o fenômeno solar ocorrera em razão de um sinal dado pelo Senhor ao rei de Judá. Imediatamente enviou embaixadores a Ezequias. Ele queria congratular-se com Ezequias e saber mais a respeito desse Deus tão poderoso. Era uma oportunidade extraordinária para que o rei de Judá testemunhasse acerca do Deus Criador. Que mudança poderia ter acontecido se tivesse ouvido o que lhes interessava?
Em vez disso, voltaram com um relatório que despertou a cobiça no coração do monarca babilônico. O orgulho de Ezequias destruiu as oportunidades que Deus havia providenciado para que ficasse conhecido entre as nações. O orgulho de Ezequias frustrou os planos de Deus para a Babilônia. A pergunta de Isaías, que viram em tua casa, tinha a intenção de despertar a consciência do rei para o desatino que havia cometido. Felizmente, ele reconheceu seu erro, se humilhou, arrependido diante de Deus, e por isso o Senhor retardou as consequências da sua loucura. A pergunta de Isaías é pertinente para nós hoje. Estamos vivendo os últimos dias da história deste mundo? Logo Jesus irá voltar? E os que vêm, os outros em nossa casa, em nossa vida, em nossas atitudes? Qual é o assunto que domina as nossas conversas? Falamos de nosso Senhor ou de nossas realizações pessoais? Falamos de nossa fé ou de temas banais? E nos demoramos para falar da esperança que deveria tomar conta de nosso coração? Quando centralizamos nossas conversas em nossos interesses terrenos, nos esquecemos dos assuntos celestiais. Nossa mente se entorpece e, como no caso de Ezequias, as consequências poderão não ser as melhores. Qual é o foco de nossa vida? Uma resposta sincera pode nos conduzir a uma mudança que agrade a Deus. Deus condescendente. Joaquim tinha 18 anos de idade quando se tornou rei de Israel e com apenas 3 meses no poder foi levado cativo para a Babilônia por Nabucodonosor. O seu tio Zedequias, que assumiu o trono em seu lugar 11 anos depois, por se rebelar contra o domínio da Babilônia, teve os seus filhos mortos diante dos seus olhos antes que estes lhe fossem vazados, e foi levado prisioneiro para a Babilônia, onde morreu no exílio. Joaquim, na prisão, seguramente foi informado de tudo isto e deve ter ficado bastante apreensivo com o que lhe poderia acontecer. No 37º ano de sua prisão, para sua surpresa, Évil-Merodach, filho e sucessor de Nabucodonosor, assumiu o trono da Babilônia e mandou soltá-lo. Mudou as suas vestes e tratou-o carinhosamente. Sustentou-o pelo resto da sua vida e diariamente ele comia da mesa do rei. De prisioneiro, amigo do rei. Que diferença! Da experiência de Joaquim, podemos fazer uma comparação com o que Cristo fez por nós. Como Joaquim, nós éramos presas pelo pecado, mas Cristo bondosamente nos libertou pela sua graça. Como as vestes de Joaquim, nossas vestes de justiça própria eram imundas, mas foram trocadas pelas vestes reais da justiça de Cristo. O Rei Jesus nos fala bondosamente através da sua palavra, como o rei da Babilônia falou com Joaquim. Joaquim comeu diariamente com o rei todos os dias da sua vida. Nós também devemos comer com ele no céu todos os dias pela eternidade afora. Joaquim recebia uma porção diária do rei. Nós também podemos receber uma porção diária do Rei Jesus através da sua palavra. Joaquim recebeu imerecida misericórdia, como nós, que somos recebidos por Cristo pela sua misericordiosa graça. Joaquim foi considerado superior a qualquer outro num trono da terra, como nós, que somos feitos filhos do Rei Universal. Que condescendência a do nosso Deus. Irmãos e irmãs, esse foi o 12º livro da Bíblia Sagrada, 2 Reis. Espero que vocês busquem mais entendimento, façam a leitura deste capítulo da Bíblia e que Deus os abençoe.